Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou para os seus discípulos: Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus perguntou para eles: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então ordenou os seus discípulos que a ninguém disseste ser ele o Cristo. Até esse ponto vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos no mês de agosto. Nesse mês de agosto é o mês do nosso congresso. O tema do nosso congresso será alicerçados. Trabalhamos o ano passado com temas inconformados. E acreditamos que aqueles que ficaram inconformados agora têm que estar alicerçados em Cristo. O nosso retiro, nós trabalhamos o tema firmados, que basicamente, alicerçado e firmado é a mesma coisa. E lá a gente, como eu falei domingo passado, recebeu muitas ferramentas que possibilitam que a gente possa ficar firmado na presença do Senhor. Então, esse mês, o nosso propósito aqui, enquanto geração ação, enquanto liderança, enquanto igreja de Nova Vida, porque a liderança está alinhado com os pastores e com a igreja. Nosso propósito aqui é que, se vocês não saírem daqui engenheiros ou arquitetos, se vocês não saírem daqui pedreiro, pelo menos um servente de pedreiro vocês vão sair daqui, porque vocês vão receber nesse mês mais ferramentas para estar firmado na presença do Senhor. E eu vou até falar, não falei, falar com o pastor Valmir vai pregar quarta-feira, Santa Ceia. Se você puder, insira alguma ferramenta na sua pregação de quarta-feira, para que possa seguir nesse tema de alicerçado, firmado, firme na presença de Deus. E o tema da mensagem de hoje, Marciele falou que quer saber que pedra é essa. O tema da mensagem de hoje é a pedra. Só isso, a pedra. No início do capítulo 16, meus irmãos, o texto começa dizendo que os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus. Assim como nós estamos fazendo aqui hoje. Acredito que você possa ter vindo aqui por N motivos, mas de uma coisa eu tenho certeza, que hoje, nessa noite, você está um pouco mais perto do Senhor Jesus. Os fariseus e saduceus também fizeram isso. E sabe para que eles fizeram isso? Para pedir um sinal do céu. Mas Jesus não gostou dessa história com os fariseus e saduceus. Por que Jesus não gostou dessa história? Porque o texto é claro. Versículo 1 diz: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram um sinal do céu. Eu acredito que você que está aqui nessa noite já tenha pedido em algum momento da sua vida um sinal do céu para a sua vida. Inclusive hoje na ministração, Diácono Sadraque está ali atrás, falou que pediu um sinal essa semana e durante o dia Deus deu um sinal para ele. E qual o problema de pedir um sinal? Não existe problema nenhum em pedir um sinal para Deus. Não existe problema nenhum de pedir uma confirmação para Deus.
O problema está quando pedimos um sinal e a motivação do nosso coração não é uma motivação verdadeira. Eles se aproximaram de Jesus e acreditamos muitas vezes que todos aqueles que se aproximam de Jesus é para uma coisa boa, e a gente pode ver nesse texto que não é. Alguns se aproximam de Jesus com a motivação errada. E Jesus diz para eles, Jesus respondeu: quando começa a entardecer, vocês dizem, haverá um bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Vocês sabem discernir o tempo, mas vocês não sabem discernir o sinal dos tempos? O que Jesus estava falando para eles? Vocês estão chegando perto de mim com uma hipocrisia dentro do coração de vocês. Porque vocês são bastante inteligentes para discernir coisas mais difíceis do que discernir quem sou eu. Vocês conseguem fazer coisas mais difíceis do que acreditar quem sou eu. Então, já que vocês estão me pedindo esse tipo de sinal, e eu sei que vocês sabem quem eu sou, eu não vou dar sinal para vocês. A única coisa que eu posso fazer por vocês é dar para vocês o sinal de Jonas. E até quando Jesus fala que não vai fazer, ele faz alguma coisa por nós. Porque ele deixa o sinal de Jonas, e o sinal de Jonas era que 3 dias no ventre do peixe, ele ficaria lá, mas depois ele sairia. E Jesus estava falando para eles, entre linhas, eu vou morrer e vou ressuscitar. Esse é o sinal que eu vou deixar para vocês. Gideão pediu um sinal. E o sinal de Gideão eu considero que foi muito mais estranho do que o dos fariseus. Você conhece o sinal que Gideão pediu? Gideão estava lá, o inimigo estava atacando. O pessoal da mídia, né? Os midianitas estavam atacando o povo de Deus. E Gideão estava lá trabalhando. De repente aparece um anjo. Quantos aqui já apareceram um anjo para você? Para mim nunca apareceu. Talvez para você apareceu. Para Gideão aparece um anjo e fala assim: ei, homem valente, você vai libertar o povo de Deus. Aí ele fala assim: eu, valente? E a história continua, depois você lá, Juízes 6. Ele fala assim: bom, então eu quero um sinal. E o anjo falou: beleza. Gideão pega uma lã, traduzindo para os nossos dias seria um algodão, e bota lá. Você conhece a história? Se ficar molhado em cima e o chão ficar seco, eu vou acreditar, Sadraque. E aí fica do jeito que Gideão pediu. Aí Gideão vê que aquilo aconteceu, pede de novo agora o contrário. E o que o Senhor faz? Confirma aquilo que Gideão tinha pedido. Mas por que Deus deu esse sinal para Gideão e não deu esse sinal para os fariseus? Que talvez era um sinal muito mais simples dar para os fariseus. Por causa da motivação do coração. Gideão estava claramente numa situação desfavorável. Gideão estava claramente sendo sincero ao Senhor. Os fariseus estavam numa situação favorável. Eles tinham diante deles o dom da vida. Eles tinham diante deles não um anjo, eles tinham o próprio Deus descido do céu para salvar a vida deles. E cheios de hipocrisia, cheios de maldade, cheios de mentira, cheios de vontade de provar e desmascarar o Senhor, eles pedem um sinal. E todos quantos fizerem assim nunca receberão um sinal do Senhor. E é assim que começa esse capítulo. E no versículo 5 ele continua dizendo que Jesus vai para um outro lugar, e Jesus fala para eles assim, para os discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí os discípulos ficam embaralhados, porque eles não tinham levado o pão. E eles começam a falar assim: poxa, ele está falando isso porque a gente não levou o pão. E Jesus fala: vocês também não entenderam? Eu não estou falando de pão, eu estou falando da hipocrisia daqueles que se aproximam de mim, mas sem querer conhecer quem realmente eu sou. Eu estou falando da hipocrisia daqueles que vêm a mim, mas não querem participar de mim.
Jesus estava falando de meias verdades. Sabe o que é pior do que uma mentira? Uma meia verdade. Eva caiu na meia verdade. Quando a serpente aparece para Eva, ele fala assim, não foi bem assim que Jesus falou. Muitas vezes a gente cai, a nossa geração cai, que o pastor Simval citou aqui. Não, vamos, dia dos pais e dia das mães, vamos colocar dia dos responsáveis. Gente, por que dia de pai ofende alguém? Por que dia de mãe ofende alguém? É uma meia-verdade sorrateira inserida no nosso meio, que a gente acredita que é verdade e cai. E aqui Jesus está condenando isso, fala assim, não cai nisso não. Não cai nisso não porque as meias-verdades derrubam mais crente do que as mentiras, porque uma mentira você conhece claramente. Uma meia-verdade, você pode ser que você não veja de cara e caia nela. Mas por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque vai cair justamente no que eu quero falar, no onde a gente leu Mateus 16, 13. Primeiro ponto, Jesus faz uma pergunta. Ele pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem é o filho do homem? Ele pergunta. Sabe o que acontece na nossa sociedade atual? Se a gente falar Deus, não escandaliza ninguém. Em alguns ambientes, se a gente falar pai num sentido espiritual, não escandaliza ninguém. Se a gente falar em alguns ambientes espírito, não escandaliza ninguém. Mas se a gente falar Jesus, muitas pessoas se escandalizam. Sabe por quê? Porque Deus é plural. Quando eu falo Deus, não dá, às vezes, para entender de que Deus eu estou falando. Quando eu falo Pai, não dá, às vezes, para entender de que Pai eu estou falando. Quando eu falo Espírito, não dá para entender, às vezes, de que Espírito eu estou falando. Mas quando eu falo de Jesus, não tem como confundir de quem eu estou falando. E uma marca da sociedade atual é desconfigurar a imagem de Jesus nos nossos corações. Alguns querem fazer a associação com Jesus errado. E alguns querem falar, como eles falaram aqui, eles não sabiam. Quem é Jesus? Quem é o Filho do Homem? Eles estavam perdidos. Até para o próprio Jesus, o diabo quis desconfigurar quem ele era. Não foi isso lá no deserto? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de... Como assim, se tu és o Filho de Deus? Jesus tinha certeza plena de quem ele era. E por ter a certeza plena de quem ele era, foi que ele conseguiu ficar de pé. Só que muitas vezes essa sociedade hipócrita, muitas vezes nós mesmos somos hipócritas e desconfiguramos Jesus no nosso pensamento, desconfiguramos Jesus no nosso coração, desconfiguramos Jesus na nossa vivência. Por que fazemos isso? Porque estamos querendo montar um Jesus de acordo com as nossas necessidades. João Batista teve dúvida de quem é Jesus quando o calo apertou. Quando ele estava lá, pronto para ser cortado a cabeça, ele chamou os seus discípulos e perguntou assim: pergunta se ele é realmente que ele deveria vir ou se devemos esperar outro. Tem duas coisas, irmãos, duas coisas principais que fazem desconfigurar Jesus no nosso coração: o dia da alegria extrema e o dia da perseguição extrema. Muitos saem de férias, muitos crentes saem de férias e esquecem que é Jesus. Eu falo isso com os jovens direto. Jovens, vai chegar verão, vocês vão para a praia, vocês vão para a casa de praia, mas não esquece que vocês são crentes não, tá? Não esquecem Jesus no dia da alegria não, tá?
Mas outros também por passarem uma perseguição, uma provação, um deserto na sua vida, assim como João Batista estava passando. Pode acontecer o caso de a gente pensar, poxa, será que Jesus é realmente esse que é o Filho de Deus? É esse que... Jesus é esse, irmãos. Ele está perguntando aqui, a sociedade está perdida. Talvez se sair para perguntar, se fizesse essa pesquisa, quem é Jesus para você? Talvez uns falariam, uma fábula. Jesus é uma história que contaram. Jesus é um conto. Jesus não existe. Talvez outros falariam, Jesus é apenas uma criatura de Deus. Talvez outros falariam, Jesus é apenas um guia. Talvez outros, Jesus falaria, Jesus é apenas um gênio da lâmpada. E muitos fazem Jesus de gênio da lâmpada. O calo aperta, pede. O calo afrouxa, sai. Muitos consideram Jesus apenas como um curandeiro, aquele que vai curar a sua doença. E eu te digo nessa noite, a visão que você tem de Jesus determinará a relação que você vai ter com Ele. Se você quer Jesus curandeiro, se você quer Jesus fazedor de milagres, Deus conhece o teu coração e sabe o que você quer de Jesus. Se nós nos aproximamos de Jesus com a motivação errada, Ele não tem compromisso com as motivações erradas do nosso coração. O que Ele terá para nós apenas é o sinal de Jonas. E o sinal de Jonas você conhece. Você pode até vir a Jesus com a visão errada, mas você não consegue ficar firmado na presença dele com a visão errada, porque ele vai frustrar a sua visão errada. Quem é Jesus? Apenas um profeta? Apenas alguém que vai te curar? Apenas alguém que vai consertar a sua casa? Apenas alguém que vai te dar dinheiro? Não, esse não é Jesus. Jesus é o Filho de Deus que veio salvar a tua vida, que veio salvar a minha vida. Não rebaixemos Jesus a um curandeiro, não rebaixemos Jesus a um cupido, não rebaixemos Jesus a nada menos do que Ele é, e Ele é o Salvador da minha e da sua vida. Ele é o Filho de Deus. E Ele pergunta para os seus discípulos, talvez você que está aqui nessa noite é um discípulo de Jesus, ou não, ou vai se tornar. Ele chega e fala assim, eles entenderam tudo errado, mas vocês, e vocês? O que vocês falam de mim? E Jesus fala, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Ele fala isso para Jesus. Sabe o que Pedro estava falando para Jesus? Jesus, eu vi tu multiplicar pão. Jesus, eu vi tu multiplicar peixe. Jesus, eu vi tu curar, Jesus. Jesus, eu sei que tu pode fazer, tu pode multiplicar os peixes na rede. Se tu quisesse, tu podia fazer eu ser o maior empresário de peixe da Galileia, Jesus. Eu sei que tu podes, mas eu não estou contigo pelo que tu podes. Eu estou contigo pelo que tu és, Jesus. Porque se eu ficar contigo pelo que tu pode, quando tu não quiser fazer, eu não vou permanecer firme na tua presença. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele, bem-aventurado és. E você sabe que bem-aventurados é feliz. Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. A gente vive hoje a ditadura da beleza, a ditadura da alegria, a ditadura do prazer. A gente não admite ficar um pouquinho triste. Não admite. Se a gente fica um pouquinho triste, a gente já quer saciar com alguma coisa. Tem que botar um chocolate nesse meio, tem que botar um Netflix aqui. Não tem espaço para tristeza. Isso é um ensino de fariseus, está errado. É lícito você sentir tristeza. É lícito e bom você sentir tristeza. É lícito e bom você sentir dor. É lícito e bom você um dia pelo menos não ter prazer na sua vida.
A sociedade, a mídia, tudo está empurrando a gente para prazer, alegria, beleza, estética, alegria, beleza. Mas no dia que você fica triste, Jesus fala para você: fique feliz, porque você descobriu a minha natureza. Aquilo que deixa a gente feliz é descobrir a verdadeira natureza do Espírito Santo de Jesus. Bem-aventurado és, Pedro. Você é feliz. Sabe por que você é feliz? Porque você me viu. E não foi você que viu, foi o Pai que te mostrou. Não foi carne nem sangue que te revelou. Não é porque você é da linhagem de Israel, não é porque você é filho de crente, neto de crente, filho de pastor, filho de líder. Não, é porque o Pai te revelou. E o Pai te revelou quando você andou comigo. Porque você está junto de mim. Por isso que o Pai te revelou, Pedro. E por isso você é feliz. Por isso, Pedro, você vai aceitar a missão que eu tenho para você, porque você enxergou. A alegria do mundo não define você. A alegria de ter as coisas não define você. A alegria de ter as coisas, a alegria de estar bem, não define você. O que define você é o que você viu. E você viu o Filho de Deus diante de ti, e enxergou e aceitou que Ele é o Filho. É isso que você vai fazer. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz, meu irmão? Eu sei que você quer, eu quero também. O Espírito Santo está aqui hoje te mostrando que o único, o Filho de Deus, Ele falou: tu és o Cristo. Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Sabe por que Ele fala isso? Porque Ele fala assim, ó. Ele falou para Cristo: tu és o Cristo. E Jesus fala para ele: tu és Pedro. Tu és Pedro. Eu te conheço, Pedro. Eu te conheço, Pedro. Você é fraco. Você não suporta. Daqui a pouquinho você vai me negar. Daqui a pouquinho, no segundo tempo, final do segundo tempo tu me nega. Mas você viu, Pedro. Apesar de você ser frágil, pequeno, você viu. E se você viu, isso basta, irmão. Se você viu, teu passado pode ser negro. Se você viu, você pode ser o pior dos pecadores. Se você viu, você pode ter sido prostituta, você pode ter sido o que for, bandido, você pode ter sido o que for, mas se você viu, Jesus está falando para você: eu sei quem você é fraco, mas você viu, e por isso você é feliz, por isso. A mulher samaritana perguntou para Jesus. Os judeus dizem que é lá, os samaritanos dizem que é cá, mas Jesus diz: já chegou o tempo, e é hoje, já chegou, que aqueles que quiserem adorarão o Pai em espírito e em verdade. É o Espírito que está te revelando nessa noite. Quem tem ouvido, ouça para ouvir o que os Espíritos das igrejas. Tu és o Cristo. E 3, aí vem a tal da pedra. Versículo 18. Da mesma maneira eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos confundem esse texto, achando que é sobre Pedro que Jesus ia edificar a sua igreja. Você tem noção? Se Deus ia edificar uma igreja em cima de homens, Deus não ia fazer isso. Ele sabe que a gente não aguenta nem um carrinho cheio de pedra. Se botar um moleque desse aí para carregar um carrinho cheio de pedra, não vai nem aguentar. Ele sabe, irmãos, a obra de Deus não é feita na nossa mão, não, irmão. Aqueles que pregam aqui em cima, estava conversando isso com o pastor Valmir, já converso há muito tempo com o pastor Simval. Você sabe o que é? Você sabe o que é, meu irmão? Pregar sobre alegria estando triste. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é? Você sabe o que é pregar sobre família, às vezes passando luta na família?
Você sabe o que é? Às vezes ministrar louvor aqui cheio de provação dentro de casa, com conta atrasada, você sabe o que é isso? Humanamente impossível. Tem horas que você pensa assim, eu não tenho condição de fazer isso. Senhor, eu que precisava dessa palavra, assim, como é que eu vou pregar isso, Pai? Como que eu vou falar isso, Senhor? E ele fala, você é Pedro, você não consegue. Mas você viu, você vai lá e você prega. Você não consegue, mas o meu Espírito que está em você, ele vai pregar através de você. Vai e faz. É sobre essa afirmação. Jesus está falando, Pedro, você é Pedro. E sobre essa pedra, qual é a pedra? A afirmação de que Jesus era o Filho de Deus. Você está aqui nessa noite, eu estou aqui nessa noite, sobre a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a pedra que será edificada a sua igreja. A pedra de que Jesus foi para a cruz e cumpriu a obra do Cristo de morrer pela mim e pela sua vida. É sobre essa pedra que a sua igreja está edificada. É sobre essa pedra que a sua vida tem que ser edificada. É sobre essa pedra que a tua família tem que ser edificada. E Jesus, através disso, afirma categoricamente: vai haver igreja. Muitos batem na igreja, falam mal de igreja, fala que a igreja... Irmãos, todo aquele que afirma isso, todo aquele que bate na igreja tem que se lembrar sobre quem ela está edificada. A igreja está edificada sobre a pedra. E não é Pedro, é Jesus Cristo. Todo aquele que fala mal da igreja, pode ter certeza, está falando mal sobre aquele que ela está edificada. A igreja vai ter problema mesmo, irmão. Na tua casa tem problema, na tua rua tem problema, no teu trabalho tem problema. Mas você não para de ir para a tua casa, você não para de andar na tua rua, você não para de ir para o teu trabalho. No shopping você tem problema, no mercado você tem problema, na escola você tem problema. Mas você não para de ir para a escola, você não para de ir no shopping. Na praia você tem problema, você não para de ir na praia. Na igreja tem problema, só não pare de ir na igreja, porque a pedra está aqui, a rocha está aqui, ele está aqui. É aqui que pedra com pedra se afia. É aqui que rocha com rocha se afia. É aqui que talvez você vai ter as suas maiores decepções, mas é aqui que está a tua salvação. Não aqui na Nova Vida, não ali na Universal, mas na igreja invisível que só Ele sabe quem é. E eu espero que você seja um deles. Eu espero que você seja um deles. Eu vi uma ilustração essa semana. Um navio naufragou, pastor Sival. E um homem sobreviveu. Apenas um homem, Léo. E ele foi para aquela ilha, ele se salvou e foi para uma ilha. E ficou lá 20 anos. 20 anos ele ficou perdido lá, ninguém achava ele. E depois de 20 anos acharam. E quando chegaram lá, acharam ele. Tinham 3 construções lá. E aí perguntaram para ele, como é que tu conseguiu fazer isso? 20 anos, dei meu jeito. Peguei bambu, fiz lá e tal, do jeito que ele fez. Mas o que são essas 3 construções aí? Uma é minha casa, né? É a minha casa que eu construí para mim e tal. E aquela outra construção ali? A construção ali é uma igreja. Porque eu sou crente, eu era crente no naufrágio, Deus me salvou, então eu construí uma igreja para congregar. Legal. E aquela outra construção ali? Não, é que eu tive problema nessa igreja, e aí eu tive uns problemas aí. E aí eu construí aquela outra igreja ali. Para quê? Porque eu tive problema nessa. Mas essa aqui já estou firme há 12 anos nessa. O cara sozinho numa ilha teve problema na igreja, irmão. Eu te digo uma coisa nessa noite. Se você não ajuda, não atrapalha. Não fala mal de igreja, pelo amor de Deus. A igreja ainda é uma coluna nessa sociedade. Quantos falam mal de igreja perto de mim? Eu falo assim, vamos fazer uma aposta agora. Se nós dormíssemos essa noite
e acordássemos amanhã sem igreja, não tem igreja no Brasil e no mundo, me fala com sinceridade, sem hipocrisia, o mundo vai ficar melhor ou pior? Ah, não, aí não, pô, aí o quê? Não, aí não dá, vai ficar pior. Então para de falar mal da igreja e vem para a igreja ser igreja, porque embaixo de você aí, ó, embaixo dos teus pés, existe uma pedra, e ele é chamado de pedra angular. Sabe o que é pedra angular, irmãos? Eu fui pesquisar. Quem já viu um arco de pedra assim, ó? O arco não se sustenta sem aquela pedra do meio, que ela é meio assim, parece, né? Aquela ali, que sustenta todo o arco vindo para cá e todo o arco vindo para cá. Ele é Jesus que sustenta você, que é a igreja. Sem essa pedra, toda a estrutura desmorona. Mas além dessa pedra angular, aqueles que são construtores vão entender, ele é uma pedra de esquina, que também é angular. Quando vai construir uma construção, antigamente, e eles sabiam do que ele estava falando, tem uma pedra assim na esquina, que sustenta toda a construção. Ele é essa pedra. Não é Pedro que é essa pedra. Não é o pastor Simval que é essa pedra. Não é o pastor Valmir que é essa pedra. Não sou eu que sou essa pedra. Não é o bispo Walter que é essa pedra. É Jesus Cristo. Qual é a visão que você tem hoje de Jesus? É isso que ele está perguntando para a gente nessa noite. E vocês, quem dizem que eu sou? Qual é a visão que vocês têm de mim? Vocês vão ficar tristes quando perde alguma coisa? Vocês vão ficar pensando nos seus prazeres? Quando Pedro afirma isso, irmão, sabe o que ele estava afirmando? Tu és o Cristo. Ele estava falando assim, ó. Tu vai morrer. Você veio para morrer. E todo espírito que aponta você para a cruz é espírito de Deus. Então não fique triste se as provações da vida. Não fique triste se o que Deus está falando com você está te empurrando para a cruz, porque esse Espírito é o Espírito de Deus. Ah, Bruno, mas que isso? Que isso? Lê o versículo 22 e 23. Lê o versículo 22 e 23, porque quando Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele fala, você é bem-aventurado. Mas logo em seguida Jesus anuncia sua morte. E o que Pedro faz? Senhor, deixa disso. Por que tu vai morrer? E o que Jesus fala para ele? Arreda de mim, Satanás, porque tu não cogitas da coisa de Deus, tu cogita das coisas do mundo. Eu estou aqui para te falar nessa noite, irmãos. Se o Espírito está te apontando para as coisas de Deus, é de Deus. Se o Espírito está te apontando para as coisas do mundo, para os prazeres do mundo, para os prazeres da carne, se você ainda fica pensando, ai, será que isso é pecado? Será que isso aqui, será que se eu fizer, Bruno, será que se eu fizer isso é pecado? Pode ter certeza que esse espírito do mundo, pode ter certeza que quer te apontar para longe de Deus. Então a pedra que está aqui nessa noite, ela pode servir para duas coisas. Como pedra de salvação para a sua vida, ou como pedra de tropeço para a sua história. Então essa é a pedra, Marcele, que pode servir. Quem já deu uma topada numa pedra? Agora, quem já esteve numa cachoeira, numa praia, e estava cansado e subiu numa pedra? É essa pedra que está aqui nessa noite. E Ele quer salvar a tua vida. Ele está falando assim, sobe aí na pedra. Ele está falando assim, ei, você, não aponta para lá não, aponta para cá. Eu sou a pedra. Vocês já viram que eu sou a pedra? Então subam em cima dessa pedra. Esse é o sinal que eu tenho para vocês nessa noite. Curve a tua cabeça para uma palavra de oração.